Continuando, hoje é quarta-feira e nós estamos conversando sobre economia, o cenário econômico nacional, com o professor Leovigildo Cavalcante, economista. Ele é diretor da Faculdade de Economia ali da UERN. Você pode mandar sua pergunta sobre o assunto, tire sua dúvida. Aqui temos nossos contatos. Você tem dúvidas sobre o que está acontecendo aí nessa questão econômica e política entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes? Fique à vontade para perguntar a gente. Se você tem dúvida também sobre os auxílios do governo federal, pode escrever. E você sabe que nós estamos abertos também a outras questões, a qualquer coisa que envolva política. Manda seu recado aqui para a gente. E a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer emitiu um comunicado hoje sobre a possibilidade de paralisação dos serviços de quimioterapia e radioterapia a partir da próxima terça-feira, pela falta de repasses por falta da Prefeitura de Mossoró. A falta do repasse é referente ao plus de serviços realizados nos últimos anos, 2018, 2019 e 2020. Segundo a nota, conforme reunião realizada no dia 14 de julho de 2020, a Prefeitura Municipal de Mossoró firmou verbalmente o compromisso de pagar R$ 401 mil referente ao mês de junho de 2019 e quitar os débitos dos anos de 2018, 2019 e 2020 de forma parcelada. Após comentário no Meio-Dia Mossoró da 95 FM de hoje, nós recebemos a ligação da secretária municipal de saúde. Saudade Azevedo justificou por telefone a falta de pagamento e respondeu por que a situação já dura 3 anos e nunca foi resolvida. Escute. Repasses referentes à quimioterapia e radioterapia, não existe plus, é 100% plus. Em relação ao SUS, nós estamos com os pagamentos relativamente em dia, porque você sabe que a nota chega no final de um mês, tem um processamento para se pagar praticamente 40, 50 dias depois. Então, em relação ao SUS, recursos oriundos do Ministério da Saúde, pactuados e contratualizados, nós estamos em dia. O que é que a Liga alega e que a Prefeitura nunca deixou de reconhecer? Que existe uma dívida, de plus, que é complementado com recursos oriundos do Tesouro Municipal. Foi feita, sim, uma reunião. A Liga fez uma proposta à Prefeitura e a Prefeitura tem que analisar essa proposta porque envolve outros entes e outras secretarias. Esses problemas que existem, como o Vonúvio citou aqui no programa, não é desse ano, de 2020. Tem 2019, tem 2018. E por que só agora a Prefeitura sentou para ver essa possibilidade? Aliás, já sentou outras vezes, mas nunca conseguiu cumprir. Porque são dívidas grandes, houve perda de arrecadação ao longo desse tempo. Nós pagamos dívidas de exercícios anteriores, de outras gestões, tá certo? A Prefeitura de Mossoró é a única que paga plus de oncologia. Ninguém paga plus de oncologia. Mossoró paga 100% de plus de oncologia, o que eu acho um erro, uma falha, entende? E a gente precisa encontrar um caminho, porque daqui a pouco todas essas contas são impagáveis, porque os municípios como todos já investem demais. Sobre os valores referentes ao plus do governo do estado, que são repassados à prefeitura, que por sua vez repassa ao hospital, Saudade Azevedo explicou que a burocracia torna o processo lento. Se me perguntar quantos meses estão faltando, eu não tenho esses números aqui, mas assim, o dinheiro do Estado repassa para o município, Vonúvio, você tem a certeza absoluta que nós pagamos a todos os prestadores. Assim caiba no bolso, porque o valor da prestação de serviço é sempre muito maior do que o valor da parcela. E foi feito um acordo entre o município de Mossoró e o governo do Estado e que os pagamentos seriam feitos, repassados em cima da produção e não mais em cima da parcela fixa, o que tem facilitado para todo mundo. Mas o Estado fez sim repasse e o último repasse chegou quinta-feira, que nós precisamos de um tempo para poder pagar, porque aqui é serviço público, não é bodega, né? Pois é, não é bodega, mas também o câncer não espera.
A Liga Moçoroense atende cerca de 64 municípios, compreendendo a 2ª, a 4ª e a 6ª regionais das unidades de saúde pública do Estado, com fluxo de aproximadamente 320 pacientes por dia, que não podem esperar. A Prefeitura precisa resolver esse problema. Já deveria ter resolvido desde o ano de 2018. E agora a gente vai falar sobre economia, mas agora federal. Professor Leovigildo Cavalcante está aqui com a gente. Vamos continuar nosso bate-papo. Professor, o governo encontrou com os programas sociais agora, podemos dizer aí, sua galinha dos ovos de ouro do ponto de vista de popularidade e eleitoral? Sim, para que você tenha uma ideia, Carol, a popularidade de Bolsonaro praticamente triplicou, principalmente no Nordeste. Como eu mesmo disse anteriormente, né, cerca de 1/3 de de todos os auxílios e dos benefícios que foram gerados foram no Nordeste. Então, pode até parecer que foi proposital, mas não. Era basicamente a população que estava em maior nível de vulnerabilidade. Um outro fator que a gente pode colocar, além da questão dessas reformas, é que Bolsonaro ele pretende criar um novo, ou denominar assim, um novo auxílio, né? Que incluiria o seguro defeso, que incluiria o Bolsa Família, chamado Renda Brasil. E já se tem, inclusive, até uma projeção em termos de valores que serão gastos, né, para o próximo ano, cerca de 52 bilhões de reais. Ou seja, então, haverá uma melhoria no Bolsa Família, junto com esses outros recursos, que sairão do Fundo do Amparo do Trabalhador, que irão sair também do próprio orçamento, ou seja, de recursos que serão, digamos assim, agregados para gerar um novo tipo de benefício e que atendam um maior número de pessoas, especificamente, dotadamente, mais no Nordeste, dessas pessoas que estão em maior nível de vulnerabilidade. Então, é claro que a gente percebe que, dado o Covid, é uma questão necessária agora, mas que no final, ou seja, no fundo, a gente falando 2021, entrando para 2022, torna-se uma arma relativamente poderosa no que diz respeito a angariar novos partidários. Professor, e em relação ao Renda Brasil, essa proposta do Paulo Guedes de destinar lucros das estatais que não forem privatizadas para o Renda Brasil, o senhor concorda? Bom, para que você tenha uma ideia, há uma necessidade grande de se rever a agenda econômica de Bolsonaro. Primeiro, tudo que ele desejava ainda não foi feito efetivamente. A gente está falando da reforma administrativa, a gente está falando da reforma da Previdência, a gente está falando da reforma fiscal. Então, a gente está falando do processo de privatização que empacou, ou seja, então, são uma série de ações que, digamos assim, que está gerando constrangimento ao governo e está gerando desgaste do ministro Guedes. Até mesmo porque já se detectou que existem duas correntes brigando dentro do próprio governo no que diz respeito à economia. Uma é a corrente, digamos assim, mais liberal, mais ligada à questão do controle de gastos, de não fechar o controle, de não ultrapassar o chamado teto, né? E do outro lado, capitaneado pelo ministro Rogério Marinho, a classe desenvolvimentista, ou seja, de querer gerar mais gasto, de querer tentar fugir desse teto, ou seja, então você tem um choque de ideias aí e quando se cogitou, no mínimo, substituir o ministro Paulo Guedes, né? Semana passada nós tivemos uma correria,
digamos assim, uma crise imensa na Bolsa de Valores, ou seja, então o mercado financeiro já, de certa forma, reagindo, digamos assim, à saída do ministro, porque se entende que o ministro à frente daria, digamos, suporte à base da economia no que diz respeito a uma sustentabilidade em termos de crescimento, seguindo com o processo de privatizações e com as reformas, entre elas a administrativa, a previdenciária e a fiscal. Professor, em relação a esse aspecto que o senhor está falando, a gente inclusive já abordou aqui em outros momentos no cenário político essa questão, né? Esses dois caminhos, liberalismo e desenvolvimentismo. O presidente Jair Bolsonaro, diante dessa alta na popularidade por essas circunstâncias e também na sua relação com o Centrão, muito simpático a um outro lado, diferente do que é defendido por Paulo Guedes. Existe saída aí para esse beco para o presidente ou existe como conciliar um meio termo? Bom, se a gente for pegar todos os discursos do início do governo e agora, está se criando um cenário híbrido, ou seja, ora o governo aplica medidas mais, digamos assim, mais liberais, ou seja, mais buscando a questão de se enxugar os problemas referentes ao gasto público, e outra, ele está se vendo obrigado a gastar. Então, dizem que Paulo Guedes já está, de certa forma, fazendo ouvido de surdo, né, no que diz respeito à sua própria voz, no que ele disse, do que ele pregava, justamente como forma de se manter no governo e ir tentando, aos poucos, né, à medida em que vai ajustando a questão do equilíbrio macroeconômico, fazendo com que ele possa também atender essa ala desenvolvimentista. Lembrando de que, para que você tenha uma ideia, Paulo Guedes ele tem dois grandes aliados. Um é o Alcolumbre e o outro é o Maia. Né? Tanto que quando se fala em termos de manter a questão dos gastos dentro do teto, tanto o presidente do Senado quanto da Câmara são os primeiros que vão à mídia, né? De uma forma geral, defender a visão de Paulo Guedes. Mas lembrando que, por incrível que pareça, Bolsonaro ele está entre, ora, atuando de forma liberal e, certa hora, vendo a questão desenvolvimentista. Basta ver as últimas visitas que ele tem feito, principalmente aqui no Nordeste, buscando cooptar, né, aqueles eleitores que não votaram nele na primeira eleição. Qual é a visão que o senhor concorda? Eu acredito que deva ser um meio termo, dada principalmente as questões de excepcionalidade do que estamos vivendo. Nada, por exemplo, o jornalismo, a economia, vai ser igual ao que éramos antes, ou seja, teremos que criar meio termo, vamos ter que criar ferramentas que possamos atingir todas essas pessoas. E eu vou falar de uma coisa bem simples em relação ao que estamos vivendo. Todo mundo fala em economia. A economia tem que ser mais liberal, tem que ser mais desenvolvimentista, mas a gente ainda está dependente de uma coisa, do coronavírus, do processo de transmissibilidade, ou seja, nós não vamos ter uma economia funcionando enquanto determinados locais estiverem com alto nível de transmissibilidade e um grande número de pessoas falecendo, cerca de 120 mil pessoas já morreram. Então, você não tem como fazer uma economia voltar ao que era antes de março desse ano. Então, obviamente, esses determinados locais vão precisar de uma maior ajuda, de uma maior visualização em relação às práticas sociais, que significa efetivamente o quê? A agenda desenvolvimentista. Já aqueles determinados locais que já se encontram em níveis ou em fase mais avançada em termos de liberação, se aplica um modelo mais, digamos, mais liberal, principalmente a diminuir os gastos ali
de cunho social e incentivar principalmente aquelas empresas que fecharam através de linhas de crédito mais barato. E aí a gente tem, inclusive, a posição do Banco Central, quando baixa a taxa da Selic para 2%, a menor de todos os tempos. Então, tudo isso é o governo sinalizando de que vai auxiliar essas pequenas e microempresas que faliram com linhas de crédito que elas possam se recuperar de uma forma geral. Professor, daqui a pouquinho a gente continua, ainda tem muito assunto sobre isso. Vamos para um rápido intervalo.